Olá, boa noite todo mundo que está aí entrando, boa noite, mais uma quinta-feira 20 e 20. Hoje é dia 20/10 de 2022, às 20h20. É kármico, é o quê? É quando é os dias assim, tudo É um que é? portal, né? Um portal. Portal. Nós estamos aqui com a Fátima abrindo um portal 2020. Olha só, hein? Que honra, hein? Que honra. Oh, olha lá. Olha, Tudo bem. que Meu portal. nome é Marta Cunha, eu tenho um Instagram Pendulari e nós estamos aqui chamando vocês para Conexões Terapias Holísticas. Boa noite para todo mundo. Vai lá, Valéria. Recebe o povo aí, dona Valéria. Aqui dos 20. Tô fazendo a numerologia aqui dos 20, depois eu faço. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar de um tema que é um tema, assim, bem importante, porque é um processo que todos nós vamos ter que passar um dia. Só que é um tema que é muito... para quem é um pouco leigo, ele é um pouco complexo, né? Ele é um pouco complexo, então por isso nós vamos falar de uma forma bem de coração mesmo, bem popular, para que todos possam entender. Nós vamos falar de expansão de consciência. O que é expansão de consciência, tá? Eu vou iniciar aqui dando a minha opinião, depois eu quero que a Marta dê a opinião dela, depois nós passamos para a Fátima, para ela explicar para nós o que é expansão da consciência. Gente, expansão da consciência, na minha opinião, eu acho que eu iniciei assim, de uma forma mais focada, quando eu fiz o reiki. Por quê? Porque eu comecei a entender sobre as energias. Eu entendi que não é só isso. A partir do momento que você entende que não é isso daqui, não é isso, não é o físico, não é a matéria, tem muito mais coisas além, por trás disso. Tem energia, tem vibração, tem um criador, tem universo, dimensões, enfim. Quando você começa a adentrar nesse conhecimento, sabe? E querer entender cada vez mais da onde eu vim, para onde que eu vou, qual que é o meu poder, como acessar o meu poder, como assim? Você está começando a expandir a sua consciência. Mas a expansão da consciência, ela só é realizada quando você faz para o bem e para o amor, tá? A expansão da consciência é quando você busca o conhecimento para entender todo, universo, energia, pessoas, natureza, a força, vibração. Você começa a entender que tudo isso, isso tudo faz parte, sabe? Tudo faz parte, tá? E a expansão da consciência, na minha opinião, quando você começa a entender quando você adentra esses conhecimentos, você entende que você tem uma força, que você está ligado com o universo, que você é um com o universo. Aí você começa a prosperar. Você derruba barreiras, né? Onde que derruba barreiras mesmo, gente? É na Barra de Axis, né? É Barra de Axis que derruba barreiras, né? Você derruba as suas barreiras. Sabe que é alguma passagem bíblica que fala, né? Do véu que tira dos olhos. Quem tem essa passagem pode estar falando melhor, porque eu não sou muito bíblica, não. E é exatamente isso. A hora que você tira o véu dos seus olhos e começa a enxergar através dos seus olhos espirituais, dos seus olhos da alma. Marta, o que é a expansão da consciência? Cara, eu juro por Deus que a primeira vez que me falaram isso, eu pensei que a minha cabeça ia explodir. Juro.
O cara falou, expansão da consciência. Eu falei, nossa, eu já sou cabeçuda, vai expandir mais ainda, o negócio não vai entrar chapéu jamais, nunca mais. Mas não é isso, né? Parando para pensar bem, eu comecei a entender e a perceber um pouco que era isso há muitos anos atrás, quando começou, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu estou, não sei se foi moda naquele momento, ou eu estava naquela egrégora daquela moda, um curso em milagres. E num curso em milagres, as primeiras lições é realmente para você perceber que tudo é energia. E que aquilo foi nomeado daquela forma por uma ancestralidade, né? E que poderia muito bem ser de outra forma. E quando você fixa o olhar naquilo, a porta não é porta, a porta é uma energia. E tudo é uma energia. Tudo são átomos, muitos átomos em movimento. E é muito interessante isso. E daí você vai vendo que tem muito mais energia e muito mais do que a sua van filosofia. E depois também, quando você começa, eu de formação, nessa época, eu ainda estava na faculdade de educação, a gente começa a estudar um pouco da antroposofia. E Rudolf Steiner fala muito disso, que somos um todo, né? Somos conectados diretamente com a natureza, com o celeste, com os astros, né? A lua cheia, como é que ficam os nossos humores, as nossas TPMs, as nossas marés, enfim. E isso, quando a gente começa a entender esse movimento, a gente entra num processo de autoconhecimento. E o processo de autoconhecimento, para mim, é a expansão da consciência. Quando você diz, você tem mais consciência do que está acontecendo. Você consegue perceber todos os lados de uma situação. Eu vou pedir um tempinho da palavra, vou contar uma historinha. Adoro contar história. Fátima, acho que ela tá meio nervosa já. Pode ir falando que assim eu estou passando óleo de olíbano aqui na minha garganta. Ótimo. Elas estão. Ela vai acessar a expansão da consciência com o óleo de olíbano. Mas tudo bem. Eu trabalhava com eventos e trabalhava muito. E minha filha tinha que fazer um trabalho e eu liguei, eles têm uma diferença de 8 anos, eu liguei, falei com meu filho, falei, ai, Pedro, vai lá, ajuda a Marina, ela está fazendo um trabalho de Grécia lá, é tão difícil, vai lá e ajuda, não sei o quê. E deleguei. E cheguei em casa, a Marina chorava e o Pedro trancado no quarto. Falei, mas o que aconteceu aqui? O Pedro falou assim, mãe, não dá. Ela nem chegou na consciência, ela não consegue. Eu falei, Marina, por que você chora? Ela falou, mãe, eu já li tudo e eu ainda não consegui chegar na consciência crítica. Para ela, a consciência crítica era uma coisa que ela ia ler num livro, né? E o Pedro tentando explicar para uma menina de 9 anos o que era consciência crítica. Nossa. E ela chorava porque o Platão não disse para ela o que era consciência crítica. E para a gente ter consciência crítica, a gente precisa ter leituras de Platão a Jung, a Rogers, ao que for, para você tirar de todo o conhecimento e de tudo que as pessoas já fizeram e já estudaram, de todas as religiões. Nós estamos aqui falando de holístico, que são, as pessoas confundem muito que a gente é de determinada religião, a gente é de outro segmento. Ela é bruxa, ela é maga, ela é Wicca, ela é o sei o quê. Você tem que estudar tudo e chegar naquilo que faz sentido para você, naquilo que você consegue se conectar, sem julgamento, sem rótulo, sem nome, apenas ser aquilo que você consegue trabalhar melhor para dar o próximo passo, para ir para a expansão da consciência.
Isso, para mim, é que é a expansão da consciência. Eu quero que vocês comentem aí e digam, todos vocês, o que vocês acham que é a expansão da consciência. Se vocês também acham que é estourar todos os miolinhos no cérebro, que nem um dia eu pensei. Fátima, é com você. A bola é sua. Oi, gente, muito obrigada. Boa noite a todos. Eu sou a Fátima Predebon, sou terapeuta holística, mentorada da Valéria, essa maravilhosa mentora de terapeutas. Eu quero agradecer, Marta, Valéria, pelo convite, né, de estar aqui falando desse assunto de expansão de consciência. Para mim, o meu processo de expansão de consciência bom, eu sempre busquei o autoconhecimento desde muito cedo, me interessei por esse assunto. Mas em 2018, quando eu conheci o Theta Healing, foi através do Theta Healing, eu já tinha feito muitas outras técnicas, cursos, assim, ligados às terapias, ao autoconhecimento, já tinha formação em PNL, barras de Axis, Ho'oponopono. E quando, em 2018, eu conheci o Theta Healing, foi aonde eu realmente compreendi quem nós somos, né? E qual é o nosso papel nesse universo. Então, eu considero que aí foi o grande marco em relação a expandir a minha consciência. Então, para mim, a expansão de consciência é o entendimento, é a percepção mais ampliada de quem é você, quem somos nós e qual é o nosso papel no universo, né? Como a Valéria falou muito bem aí, né? Todos nós vamos passar por esse processo, porque o universo, ele se expande sempre, ele está sempre se expandindo. É um processo natural do universo se expandir. E como nós fazemos parte do todo, nós não somos separados de nada, nós fazemos parte do todo, então é natural que nós vamos passar por esse processo também. Cada um no seu tempo, mas todos nós vamos passar pelo processo. Então, nós estamos aqui vivendo essa experiência na Terra, né? Nós somos seres espirituais, vivendo essa experiência, né? Só que quando a gente nasce, é como se a gente saísse de um túnel e a gente passa pelo esquecimento. E a gente tem esse período da vida e um dia nós vamos sair pelo outro túnel. Então, essa parte que a gente está entre um túnel e outro é a nossa vida, a nossa jornada aqui na Terra. E a gente tem que fazer por onde, na hora de sair, estar melhor do que quando a gente chegou. Então, esse esquecimento, a gente esquece quem nós somos de verdade. A gente esquece que nós somos seres divinos, que nós somos muito mais do que a nossa mente acredita, né? E é como se a gente estivesse dormindo, num sono. E, à medida que a gente vai acordando desse sono, isso quando acontece, como a Marta falou muito bem, quando a gente vai em busca do autoconhecimento, nós vamos nos conectando com o nosso eu divino, aquela parte espiritual. E é onde nós vamos encontrar todas as respostas, que foi o que aconteceu comigo em 2018, através do Theta Healing. Então, a gente tem que entender, antes de mais nada, que mente e consciência são duas coisas completamente diferentes. Muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas não é. A nossa mente, ela obedece a uma programação que nós recebemos desde a nossa infância, na nossa família, e nós funcionamos de acordo com essa programação. Então, todas as nossas escolhas, elas são influenciadas pela nossa programação interna. Então, nós não temos consciência, por exemplo, do porquê nós fazemos determinadas escolhas e não outras. Por que nós
repetimos sempre os mesmos erros, sempre os mesmos padrões. É porque nós somos comandados pela nossa mente, pelos nossos 5 sentidos. Eu vejo meu braço, vejo a minha mão, vejo a minha perna, e é o que eu vejo. Então, eu não tenho controle sobre nada, eu não tenho controle sobre as minhas emoções. Por quê? Porque eu funciono 95% do meu tempo no piloto automático. Já a consciência, não. A consciência é diferente. Quando eu tenho consciência, eu já saio desse piloto automático e eu escolho aquilo que eu quero para a minha vida. Então, eu saio do mental e eu me conecto com o meu eu superior, com o meu ser divino. E através dessa conexão, como a Valéria falou, eu resgato ali o meu poder pessoal. Eu tomo as rédeas da minha vida e eu paro de culpar os outros, de me vitimizar. Uma pessoa, por exemplo, sem consciência, é aquela que segue a manada. Ela vive para comer, para dormir, para fazer xixi, cocô, fazer sexo. E tá bom, né? Tá bom. Então, é aquela pessoa que ela continua jogando lixo na rua, mesmo sabendo que aquilo vai entupir o bueiro, né? Que quando chove vai provocar uma enchente. Ela diz que ela não é ela que vai fazer diferença. Não é o que ela faz que vai fazer Ela diferença. não está nem aí para nada. E ela reage a tudo que acontece. E a culpa é sempre dos outros, nunca é dela. Então, quanto mais nós expandimos a nossa consciência, mais nós vamos mudando esse comportamento. Mais a gente sai do ego, né? E mais a gente... Agora, Fátima, entra um pouco o momento da pessoa entrar no processo de autoconhecimento, né? Exatamente. Então, o autoconhecimento é a porta de entrada, é o caminho que te leva a você expandir a sua consciência. Porque o autoconhecimento, ele trabalha você internamente. Por exemplo, através do autoconhecimento, foi que eu compreendi quem é Deus. Porque nós carregamos muitas crenças religiosas que nos limitam. Eu carregava muitas crenças. Eu achava que Deus era fora de mim. Vingativo. Aquele ser vingativo, punitivo, que estava sempre julgando, cuidando, para ver se eu estava fazendo alguma coisa errada, para me castigar. Era esse Deus que eu entendia. Mas não, através do autoconhecimento, quando eu entendi o todo, como funciona, que tudo é energia, eu vi que Deus não é nada disso, Deus é amor. Ele não está fora de nós, ele está dentro, ele está em tudo. Então, ele não julga, não pune. Deus é energia, o universo é energia e nós somos energia. Então, eu acho muito interessante que quando você menciona das terapias que eu sei que você tem, né, que a meditação ela leva muito a esse processo de expansão. Agora me surgiu uma questão aqui. Elevação da consciência é a mesma coisa que expansão da consciência? Eu não sei, mas o meu entendimento, você eleva a vibração e você expande a consciência. É o meu entendimento, mas não vou dizer com isso que eu estou 100% certa, né? Se alguém entender diferente aí, por favor, pode colocar. É porque a gente usa as palavras, às vezes, meio sem saber muito o que significa, né? O que tá dizendo. Agora, o que eu ia dizer é que nas suas... uma coisa que ajuda muito é a meditação, né?
E tem o Theta Healing, a barra de Axis, essas terapias todas, todas as dores, vamos dizer, que a gente tem, uma coisa mais grave, né? Uma ansiedade, uma coisa assim, até uma coisa mais, vamos dizer, não tão simples, porque o problema é sempre um problema, né? Mas uma sede, uma coisa assim. A gente, nós terapeutas falamos assim, você faz meditação? A meditação, ela leva a esse autoconhecimento, essa expansão da consciência. E eu vou fazer um comentário. A primeira vez, eu sou super curiosa, né? Então, falaram, tem uma terapia nova que chama Theta Healing. Eu falei, eu quero fazer. Quem é que vai fazer Theta Healing? Eu quero fazer. E na hora que eu vi, era uma meditação. E eu não sou, eu tenho a minha mente, ela voa, ela viaja, e para mim é difícil. Eu tento fazer meditação desde muito criança, e tem sempre assim, né? Você vai, eleva a luz, imagina a luz lá no alto, não sei o quê. Na hora que a pessoa começou a falar que eu tinha que ir para o centro da Terra, eu falei, que cacete, eu vou queimar nas lavas do centro da Terra. Para onde essa moça está me levando? Você vai para o inferno. Era aí que você queria me mandar, né, Valéria? É isso, a gente leva para o inferno mesmo. Mas muito interessante essa meditação, né? Essa técnica, esse tratamento que é o Theta Healing, que te conecta também com a terra e com o fogo. É muito interessante isso. Depois muito você para pensar, sem brincadeiras à parte, mas é uma coisa que é meio isso, né? A meditação, ela vai levar a pessoa para muito longe, né? A ideia de descer para o fundo da Terra é você conectar, porque nós estamos no meio. Então, a Terra é nossa mãe, e a gente vai ancorar a nossa energia na Terra, que é a mãe, e depois vai multidimensionalmente ancorar no divino, né? No universo, no coração cósmico do universo, e que a gente chama de sétimo plano. Então, você é o filho, vai ao pai e à mãe, você está no centro. Então, você recebe toda essa conexão maravilhosa de cuidado, de amor, tanto da mãe como do pai. É incrível. Assim, é incrível, porque na Terra, quando você vai para o centro da Terra, você se conecta com aquele cristal que tem, que é o coração da Terra, sente a energia. E ali você pode descarregar, você pode entregar para a Mãe Terra todas as suas dores, as mágoas, as preocupações, tudo o que você quiser, você entrega, porque a Mãe Terra, ela recebe, ela transmuta tudo. E aí você entrega para ela, deixa lá e sobe já ancorada e vai até o sétimo plano, porque senão a pessoa pode ficar um pouco aérea, assim. E aí, com esse ancoramento, não, a coisa funciona perfeitamente. Eu achei ótimo isso, achei ótimo. Mas não sei se você vai falar um pouco mais sobre isso, mas Valéria quer comentar alguma coisa? Não. Eu quero fazer uma pergunta, gente. É o seguinte, eu não te coloquei grandona aí também, né? Eu percebo muitas pessoas, deixa eu colocar o grandona aqui, que depois eu volto à Fátima. Percebo assim, muitas pessoas, muitas das minhas clientes, inclusive tem muitas clientes aqui que estão nos assistindo, que eu gostaria até que comentassem, né? Elas chegam até mim reclamando, né? Da vida, que não está bloqueado, não acontece, está dando tudo errado, meu carro quebrou, meu filho ficou doente, a vaca morreu. A vaca A vaca morreu, não consigo emprego, só fico doente. Outras, tá? Então, eu estou trazendo assim de forma aleatória. Eu estou com muito medo, estou muito triste, não consigo sair de casa, sabe? Aí eu percebo assim, as pessoas elas estão tão profundas, né? Tão
presas nessas dores que nós trazemos. Gente que entra nessas piscinas de cocô, certo? E quer que uma pessoa chegue lá e faz um passe de mágica. Vou dar outro exemplo aqui, que eu nem sei, eu acho que ela nem está aqui, do meu grupo. Inclusive, eu vou puxar a orelha no meu grupo. Foi ontem, acho que foi ontem. Valéria, pelo amor de Deus, a minha vida está bloqueada, o trem não vai, não sei o que eu faço, não consigo emprego, papapá. O que eu posso fazer para desbloquear a minha vida? Eu perguntei assim, você está fazendo os exercícios gratuitos do grupo? Respondeu, mais ou menos. Mentira, não tá. Ninguém faz mais ou menos. Ou faz ou não faz. Aí a pessoa, ela quer um passe de mágica resolver um problema. Ou um salvador vir para resolver o problema dela. Ela é que ela mesma... Não, tá lá no grupo, meu grupo gratuito. Terapeuta também. Inclusive, eu coloquei até um Reels lá no nos meus stories lá, deu até vontade de marcar as minhas mentoradas lá, que fica reclamando da vida, né? Então, assim, o que é a expansão? Agora eu quero fazer a associação da expansão da consciência com as terapias, né? A importância da expansão da consciência. Expansão da consciência, ela vai te trazer um novo olhar para a vida. Você vai continuar tendo seus desafios, né? Porque não é um passe de mágica, mas você vai ver a sua vida tomando uma forma diferente. Uma forma, assim, de alegria, de amor, de tranquilidade, de prosperidade, sabe? De saúde. Você sabe aonde você quer ir, certo? A expansão de consciência, ela te traz isso daí. Talvez sozinha, dependendo do grau de evolução, da escada evolutiva que a pessoa esteja, talvez sozinha ela não vai conseguir tanto assim. E é onde que entra a terapia holística a expandir com mais facilidade, rapidez, e tem uma outra pessoa ali, né, que no caso seria terapeuta, explicando o que seria, né, o que está acessando, o que está transformando, o que está transmutando, tá? Então, me responda como que as terapias, no caso de pessoas que estão completamente bloqueadas, desequilibradas, emoções, não sabe nem definir qual é a emoção que ela está sentindo, é medo, é tristeza, é depressão, certo? Não tem dinheiro, não se relaciona já faz anos, não tem um relacionamento já faz anos, eu não consigo ter ninguém. Por quê? Por quê? Porque está presa, né? Nesse corpo, nessa casca, nessa matéria, e não sabe o poder que ela mesma tem. E cada vez colocando lixo dentro, cada vez a gente vai colocando lixo. E como que as terapias, né? Eu costumo falar que as terapias é o lixeiro, né? A gente vai lá, tira o lixo. Aí a pessoa vai lá, coloca lixo de novo. Aí a gente é o gari. Vai lá, tira o lixo. Aí a pessoa vai lá, põe lixo de novo. A gente vai lá, tira o lixo. É um sem fim. Como que a terapia holística, ela ajuda nessa parte de expansão da consciência? Então, a terapia, ela ajuda muito. Eu recebo muitas pessoas assim, que estão no fundo do poço. E quando a pessoa chega para você assim, eu acho que ela precisa ser acolhida. Eu sempre dou um acolhimento. E aí eu vou investigar como um todo aonde que está a questão maior dela. E vou começar a trabalhar por aí. E sempre trazendo para ela o conhecimento, o autoconhecimento. Então, eu trabalho de uma forma trazendo o autoconhecimento e a expansão, trazendo as verdades. Vou fazer com que ela comece a questionar as verdades dela, aquilo que ela acredita, né? Porque aquilo que nós acreditamos, e nós temos essa programação que é inconsciente, é aquilo que traz os resultados que a gente tem. Então, a primeira coisa, precisa
mudar, acolher, claro, a pessoa, que às vezes ela não consegue sair do buraco sozinha, e direcionar, cuidar da parte da dor mais profunda dela e fazer com que ela questione, ela entenda o que está acontecendo com ela. Porque só quando passa pela consciência dela, aquilo que está acontecendo, ela consegue sair do buraco que ela está. Então, muitas vezes, a pessoa está presa a mágoas do passado, carregando coisas pesadas do passado. Então, a terapia ela ajuda a liberar, a identificar esse tipo de coisa. Estou dando um exemplo, tá? E aí, a terapia ela vai te ajudar a liberar aquilo ali, resolver aquela questão dentro da pessoa, para que ela possa olhar para si, viver no presente, se perdoar e perdoar o outro e poder seguir adiante. Então, também tem muita gente perdida que não sabe o que quer. Você pergunta, mas o que você quer? Aonde você quer chegar? E ela não sabe dizer. Da maior parte das vezes, ela sabe dizer aquilo que ela não quer. Ela está focada no negativo. Ela sabe muito bem aquilo que ela não quer. Mas aquilo que ela quer realmente, ela não sabe. Então, é mostrar para ela, ajudá-la a traçar uma estratégia e um caminho aonde vai levar ela para um patamar melhor. Cuidar da autoestima. A autoestima é uma coisa primordial, ela funda qualquer pessoa na piscina de cocô, mesmo. Então, a autoestima baixa, a incapacidade, não ser capaz de perdoar a si, perdoar os outros. Falta de merecimento, né? Isso, falta de merecimento, são exemplos assim de bloqueios emocionais muito sérios e que estão no inconsciente. Então, a gente precisa ajudar essa pessoa a se libertar deles, quebrar essas barreiras, e ela precisa se comprometer, porque o terapeuta sozinho ele não faz tudo. A gente ajuda, mas é um trabalho interno. A pessoa tem que ter compromisso, querer dar aquele passo. E é uma transformação, um processo. É um processo, não é fazer hoje e depois não fazer mais. Hoje, a gente está se limpando, o terapeuta tem que se limpar todo dia. Fátima está se limpando, a Marta está se limpando, eu estou se limpando. Gente, é um processo. Todo dia a gente está aqui, ó. Limpa, 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 limpa. Todos os dias esse trabalho interno. Então, compreender tudo isso, fazer as meditações, fazer as frequências que eu passo muito, né? A gente passa muito também nos grupos, que nós temos grupos de WhatsApp completamente gratuitos. Então, eu tenho, Valéria tem, Marta tem, e a gente passa todo dia de manhã, a gente vai ajudando, vai conscientizando, passando ferramentas super poderosas que basta a pessoa fazer, mas vai de cada um se ajudar e querer sair daquele buraco. Isso é responsabilidade de cada um. Fátima, lembrei de uma coisa aqui, ó. Me fofocar aqui. Aliás, me pediram para te perguntar. De forma resumida, bem resumida, conta a sua história desde... Ela não fez Me Conta comigo, ela furou no Me Conta. Gente, conta a sua história desde assim, olha, assim, e até onde você foi, que é o lugar que eu... Você sabe que eu, no começo, quando conheci a Fátima, eu tinha as lives do Me Conta, e a Fátima não foi nas lives do Me Conta, ela me deve. Gente, para vocês terem uma ideia, quando eu estava fazendo o PNL, o curso da PNL, eu trabalhava no banco. E aí eu ia com a roupa de banco e tal, e as pessoas me viam assim, como uma pessoa metida. Eu nunca fui, né? Mas, enfim, era... E uma vez a gente teve que contar a história, e eu contei a minha história. Você sabe que teve gente que chorou e veio me abraçar, assim, emocionado, pedindo desculpa pelo julgamento que tinham feito em relação a mim.
Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul. E, assim, era muita... A minha família, eu sou filha de imigrantes italianos. Meus pais eram italianos. Vieram da guerra, sabe? E é uma história muito traumática. Meu avô foi assassinado assim que chegaram. Minha avó ficou sozinha, muito traumático. Então, nós passamos por muita escassez. E, assim, até os 15 anos, eu vivi num lugar onde não tinha luz elétrica. Você tomava banho onde? Tomava banho no rio. E no inverno era de balde. Que cidade que era? Não era cidade. Era o... Nem existe no mapa. Não, acho que hoje, não sei, era uma zona muito rural, no interior do Rio Grande do Sul. E, assim, a gente pertencia... Eu fui registrada em Mussum, é uma cidade... Hoje é uma cidade chamada Mussum, mas a gente morava longe da cidade. Eu tinha medo de tudo, eu tinha medo das pessoas, e a gente vivia naquele grupinho familiar ali. E, assim, a minha família... Eu nunca passei fome, porque a minha mãe era uma economista, assim, ela era analfabeta, mas ela era... A maga. Assim, exatamente. A maga. E, assim, mais frio eu passei muito. Para vocês terem ideia, eu ia para a escola, muitas vezes, eu apagava o caderno, porque não tinha dinheiro para comprar um caderno novo, eu apagava para escrever de novo no mesmo caderno. Eu não tinha roupa, a gente ganhava muita roupa de doação, né? E, às vezes, a roupa não servia, ia tudo daquele jeito, grande, pequena, ia. Eu usei o paletó de primeira comunhão do meu irmão. Imagina o tanto de bullying que eu sofri, né? O tanto E hoje você mora onde? Nem nos meus sonhos mais ousados eu imaginava que eu fosse morar onde eu moro hoje. Eu moro, assim, em Ipanema, no Rio de Janeiro, a 2 quadras da praia. E, assim, eu sempre sonhei em morar no Rio de Janeiro. Então, depois eu saí de lá, eu sempre fui estudando, eu nunca deixei... Eu trabalhava de dia, com 15 anos, eu fui trabalhar com carteira assinada numa metalúrgica, gente. Eu trabalhava no Esmeril. Tem muita gente que nem sabe o que é Esmeril. Mas é uma coisa que, para uma criança, trabalhar naquilo é desumano. Ganhava meio salário mínimo. E à noite eu ia estudar. Então, eu sempre estudei. Eu me formei em administração. Depois, com 50 anos, eu fui estudar nutrição. Estudei 6 anos, entre estágios e tudo. Então, eu tenho essas 2 formações. Eu falo inglês, falo espanhol. E quais lugares que você visitou no mundo? Nossa, eu viajei muito. Por quê? A minha mãe rogou uma praga para nós, os filhos. Muito boa. Cortou, né? Você cortou, né? Ela trabalhava na roça. Nossa, minha mãe foi assim o grande amor da minha vida, que me deu toda a direção. Quem eu sou hoje, eu devo a ela. E assim, ela dizia que quando ela ia no banco, depois dos 15 anos, eles venderam, meus pais, e fomos morar em Bento Gonçalves. E lá ela ia no banco, e ela via as pessoas trabalhando dentro do banco. Então, o sonho dela era que os filhos dela fossem trabalhar no banco. Porque ela via as pessoas sentadas no ar-condicionado, tomando cafezinho na mesa, e ela achava aquilo lindo. Menina, você sabe que quase todos... Nós somos 5. 3 viraram bancários de carteirinha. Eu trabalhei 23 anos só num banco. E mais, acho que 12, 13 no outro banco. E agora eu aposentei. E, assim, foi uma experiência linda. Eu sou muito grata, adorei ter passado por isso, que me deu condições de eu morar onde eu moro hoje, de eu me estabilizar financeiramente, de eu viajar para todos os lugares que eu já viajei.
O banco que eu trabalhei me dava, me incentivava, eles investiam no funcionário, tanto nos idiomas, inglês, espanhol. Eu trabalhei sempre com pessoas assim de alto padrão. Então, foi um aprendizado. Mas não foi fácil a minha caminhada, não. Não foi fácil. Todo o meu estudo foi à noite, trabalhando de dia e estudando à noite. Às vezes no fim de semana. Então, nada veio barato, não. Mas quando você sabe como fazer, você planeja a sua vida, você chega num ponto que você fica tranquilo. É o ponto que eu estou hoje. Mas teve que ter muito planejamento, muita educação financeira e muito trabalho interno para você vencer todos aqueles bloqueios causados por baixa autoestima, rejeição, assim, o não merecimento, achar que só os outros mereciam as coisas boas, porque durante muito tempo eu não comprava nada caro, era assim o mais barato que dava. Então, às vezes, era ganhar salário mínimo e ter que dar. Eu dizia, mãe, mas não dá. Ela falou, faz, dá. Faz, dá. E assim você vai se virando. Então, eu acho muito importante a pessoa trabalhar as suas dores, as suas questões emocionais. E também trabalhar a educação financeira. Porque tem muita gente que ganha dinheiro à beça e o dinheiro não para na mão dela. Ela não faz um planejamento, ela não consegue. Então, duas coisas que eu diria assim, né? Se alguém estiver me ouvindo aí, planeja a sua vida. Faça alguma coisa para se educar financeiramente. Fazer as pazes com o dinheiro, né? Fazer as pazes com o dinheiro. O dinheiro é maravilhoso. Mas você não me contou quais as viagens. Eu quero que você me fala para as pessoas as viagens que você fez, porque, gente, se ela foi, todo mundo vai. A mais recente, eu fui para Maldivas, gente. Eu fui para Dubai e Maldivas. Me dei de presente de aniversário em abril. E foi, assim, a melhor coisa que eu fiz. Foi a viagem dos sonhos. Porque se existe paraíso na Terra, é Maldivas. E viajei bastante pela Europa. Eu viajava 1, 2 vezes por ano pela Europa, quando eu estava trabalhando. Viajei em muitos países, muitos países. Eu adoro, eu amo viajar, porque eu acho que é uma coisa que também é uma expansão de consciência, porque você vai conhecer outras culturas. Te dá consciência crítica. Exato. Eu fui para a Índia. Então, a penúltima viagem foi para a Índia. E, assim, eu voltei da Índia absolutamente transformada. Transformada, porque são contrastes, assim, gritantes, gritantes. É uma cultura completamente diferente da nossa, e assim como você vê aquela pobreza, aquela miséria na rua, aquela coisa, você vê também o lado bonito deles, a espiritualidade deles, é uma coisa que toca profundamente. Então, foi uma grande transformação eu ter ido para a Índia. Legal. Agregou muito, muito, muito na minha vida. E, assim, eu espero voltar novamente. Eu tenho planos de daqui ao ano que vem, né? Eu tenho uma amiga que ela vai todo ano para a UANES, que é a Universidade Espiritual da Índia, onde tem os grandes mestres, assim, da espiritualidade. E ela faz parte, ela é trainer daquela universidade, e ela foi comigo para a Índia, ela foi minha parceira de viagem, e ela falou, Fátima, eu quero que você vá conhecer a UANES, porque é transformador. Então, eu nem imaginava nunca, nem que, imagina quando eu morava na roça, daquele jeito, aquele patinho feio que sofria bullying. Nunca eu poderia imaginar que eu ia para Maldivas, gente. Então, eu falo para você, se eu conseguir,
Todo mundo consegue. É isso aí. E me diz sobre sobre o seu método. Você tem um método de atendimento, né? Fala um pouquinho do seu método. Então, eu desenvolvi, o que eu fiz? O meu método. Eu juntei todo o meu conhecimento de anos de estudo, porque eu sempre busquei os estudos nessas áreas e fazia formações, mesmo quando eu ainda estava trabalhando como bancária. Então, foi do Theta Healing, foram as barras de Axis, foi a EFT, eu tenho formação em EFT também, Emotional Freedom Techniques, Ho'oponopono, a PNL, eu sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística, e agora também estou trabalhando com as mesas radiônicas, com a radiestesia, que a Valéria me passou umas mesas maravilhosas, e eu estou usando isso, eu juntei tudo isso e criei um método meu, né, exclusivo. E o que é esse método? É um acompanhamento terapêutico que eu faço de 4 semanas, onde o intuito é gerar uma transformação na pessoa, uma transformação como um todo. Então, o meu método eu chamei de prosperar. Mas prosperar não se limita apenas ao financeiro, tá? Porque prosperar, para mim, é prosperar em todas as áreas da vida. Então, uma pessoa próspera, ela sempre tem dinheiro, mas nem sempre quem tem dinheiro é próspero. Porque às vezes a pessoa está cheia de dinheiro, não tem família, não tem amigos, não tem nada de bom, a única coisa que ela tem é dinheiro. E aí, a prosperidade, ela envolve todas as áreas da vida. Então, esse meu acompanhamento, eu vou olhar para todas as áreas da vida da pessoa. É o financeiro, é o amoroso, é o familiar, é a autoestima, é tudo. E ela acessa realmente a riqueza. Exatamente. A Exatamente. verdadeira riqueza. Aí, durante essas 4 semanas de acompanhamento, eu vou aplicando vivências, a pessoa vai se transformando assim de uma forma lúdica, de uma forma leve. E eu tenho tido resultados muito positivos, assim, incrivelmente positivos. E eu também trabalho com as mesas radiônicas, né? As mesas radiônicas, tenho 5 que a Valéria me passou, que são criações dela, maravilhosas. Abertura de caminhos, tem a de vidas passadas, a antimagia, tem a de Ho'oponopono. branca e do Ho'oponopono. São mesas incríveis. Eu estou testando em mim, e eu tenho visto, a abertura de caminhos é fantástica. Eu faço todos os dias em mim, e eu estou vendo resultados incríveis. E eu trabalho com vivências também, grupos de vivências. Eu tenho um grupo grande no WhatsApp, né, que se chama Foco na Prosperidade. Esse grupo é totalmente gratuito. E aí, todos os dias de manhã, eu posto lá alguma coisa, eu faço uma meditação, uma frequência, sempre direcionado ao autoconhecimento e à expansão da consciência. E é um grupo que fica fechado durante o dia, e no finalzinho do dia, tipo às 19 horas, eu abro para a gente fazer trocas, para as pessoas me contarem, e é impressionante as transformações que as pessoas me trazem, assim, eu fico emocionada das coisas que as pessoas me contam, de como era quando elas iniciaram e como elas estão agora. Então, se alguém quiser, inclusive, entrar nesse grupo, é só ir lá no link da minha bio, lá no Instagram, tem lá uma caixinha, né? Entra no Linktree, né? Tem uma caixinha lá que está escrito grupo gratuito Foco na Prosperidade. É só entrar lá que é muito bem-vindo. É isso aí, gente. É isso aí. Que papo mais gostoso. Pessoal, alguma pergunta? Vai lá no Instagram da Fátima, a Fátima Predebon.terapias, né? Fátima Predebon.terapias. Vai lá no Instagram ver o trabalho dela, tá?
Esse método é realmente maravilhoso. Eu não passei mesas, eu dou cursos, pelo amor de Deus. Então, as pessoas vão pensar que eu estou dando mesa aí para todo mundo. A Valéria me passou. Gente, é cursos, são cursos. São cursos. Fátima está fazendo meus cursos, nós estamos finalizando essa turma. Deixa eu colocar nós três agora. Aqui, bonitinho. Pessoal, alguma pergunta? Estou tentando achar o link do Instagram da Fátima, mas quem quiser, depois eu coloco na descrição desse vídeo, eu coloco o link do Instagram da Fátima. Mas é só entrar lá no Instagram e colocar Fátima Predebon que vocês acham, tá? É a única. Então, eu convido todas e todos a sair um pouco das novelas, sair um pouco das... Gente, faz anos que eu não assisto novelas. Nem sei o que. E não foi por expansão de consciência, não. Eu não estava nesse processo, não. Eu simplesmente estava assistindo uma novela lá, gostava de assistir novela, tinha umas novelas muito boas no passado, né? Hoje eu não sei. E eu percebi que eu estava ficando com raiva daqueles atores, né? Por que ele está trazendo esse sentimento? Eu vou parar de assistir novela. E eu simplesmente, do nada, parei de assistir novela. E não estava nesse processo de expansão de consciência tão profundo que eu estava, né? Mas isso já vem dentro de mim. Então, deixa de assistir, para de assistir novela, para de ver jornal, sabe? Vai ver um vídeo, vai ler um livro, certo? Vai fazer um curso, vai fazer uma terapia, vai tentar entender o porquê que você está nessa piscina de cocô. Já falei isso várias vezes, certo? Vai tentar entender. Vocês não... todos os dias, gente, eu acordo, eu fico aqui analisando por que eu estou aqui? Porque eu quero estar lá. Quando eu estou lá, por que eu estou aqui? Porque eu quero estar lá. E todos os dias eu faço esse processo de autoconhecimento. Qual é a emoção que eu emanei hoje? Como que eu estou? Eu procrastinei? Eu xinguei? Eu amaldiçoei? Certo? Eu tô com mágoa, eu tô com isso, tô com aquilo, tô ansiosa, tô preocupada. Tá? Como que eu estou? Como que eu faço, então, para dar mais um salto? E cada vez mais um salto, cada vez mais um salto. E eu vou falar uma coisa para vocês. Esse processo não adianta você adiar. Vocês vão ter que passar. Então, passe agora. Certo? Passe agora. A Raíssa está dizendo que ela também não assiste mais, que ela disse que não acrescentava nada na vida dela. Eu vou dizer que eu trabalhava num lugar onde tinham 2 rapazes e tinha jogo no domingo. Então, e eles escutavam rádio. Eles passavam o dia inteiro escutando rádio. Então, eu punha um fone, punha uma música e ficava escutando música. Mas na segunda-feira, eles punham um rádio no comentário do jogo do domingo. E tinha um comentarista, que eu não sei nem se existe ainda hoje, que tinha hora que eu me via, juro, gente, eu cheguei várias vezes a estar de lado, assim, porque eu achei que o homem estava brigando comigo. Olha, porque ele falava tão assim, que ele brigava, e eu ficava assim, porque eu achava que o sujeito estava brigando comigo. Porque tem alguns comentaristas que eles falam de um jeito que parece que realmente eles estão... É uma coisa cansativa, você desliga aquilo, você está cansado, você está exausto. Você fala, nossa Senhora, eu acho importante saber do que está acontecendo no mundo? Acho importante saber notícia? Acho. Mas é a notícia. Não é a egrégora em volta, a fofoca em volta. Sensacionalismo, né? Sensacionalismo em volta. A venda. E você chegar num nível de expansão de consciência, de consciência crítica, de perceber a que nível você vive numa ditadura da imprensa, né? Porque a imprensa vende para você aquilo que você... Então, absorver a notícia pelo fato, pela notícia e ponto. Chega. Não entrar na coisa da fofoca, na coisa do diz que na egrégora da briga, da não sei o quê. Não.
faça a sua avaliação do que é certo e do que é errado e segue em frente, porque realmente é desgastante, é desgastante. E tem pessoas que se alimentam disso, né? Porque elas não só pessoas, né? Não só pessoas físicas, seres, não só. E vou dizer uma coisa, nós estamos aqui no YouTube, a gente está nas redes sociais, nas mídias, e isso está acontecendo nas redes sociais. Então, tudo o que é demais, o que você busca na rede social, o que você busca no YouTube, no Google, no Instagram, no Facebook, também tome um pouco de cuidado. Eu não vejo mais novela, mas eu passo o dia inteiro no Facebook vendo filminho que não te leva a nada. Então, isso também é um ensinamento que a gente tem que ter uma força de vontade. Porque eu confesso, eu sou aqui, eu não cheguei nesse nível de zen que as duas estão, não. Eu estou ainda bem caminhando, engatinhando. De quê? De zen? Você sabe o meu zen, como é que é? Eu, quando estou muito cansada, eu entro no modo que a minha filha chama de modo avião, e eu entro no modo avião e eu fico horas com o dedo fazendo assim. Eu não estou vendo, eu não estou fazendo nada, e eu estou ali horas. Pelos Reels? No Facebook, passando, no Instagram, passando, entendeu? E eu confesso, não me faz bem. Quando eu me dou conta e respiro, quando eu chego nesse nível da expansão da consciência, que eu respiro, eu falo, não, tá, sai pensamento ruim, sai, show. Não é você, não. E acho que todo mundo é assim, né? Mas, para terminar aqui, né, que a gente já está terminando, essa live, Conexão Terapias Holísticas, é para que vocês que estão aí nos ouvindo agora ou depois percebam que nós somos gente como todo mundo. A gente estudou, se interessou, teve um chamado para estudar um pouco mais aquilo que estava para ajudar e a trabalhar com pessoas na energia, no todo, no holístico, no holos, e conectar vocês com essas terapias. E chegou um momento que a gente teve muito essa pergunta, mas o que é holístico? Mas o que é terapia integrativa complementar? O que é alternativo? Até o momento que uma pessoa virou para mim e falou assim, chácara? Eu não tenho uma chácara. Uma chácara. Não é chácara, não é chácara, né? Então, a gente está aqui justamente para explicar para vocês, olha, a gente não vai fazer nada de excepcional com nenhum cliente nosso, a gente só está tentando trabalhar e ajudar nessa expansão de consciência, e a gente quer se conectar com vocês. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar aí no chat depois. Se vocês quiserem saber como funciona determinada terapia que vocês imaginam que ela é uma coisa que vocês não têm ideia do que ela seja, vocês contam para a gente e a gente traz aqui pessoas para comentar sobre isso. A Valéria é mentora de terapeutas, então as mentoradas dela, nesse primeiro momento, todas elas virão aqui. Então, mentoradas que estão aí, podem começar a se preparar e agendar o seu horário. E todas elas... Eu estou de olho na Lucy. Porque eu tenho atendimento. Porque eu não posso. Eu tenho atendimento até tal hora. Eu vou pegar ela pela orelha. Estou de olho na Lucy. Ela sempre coloca uma desculpa. Tem várias que eu acho que estão fugindo de você, viu? Eu acho que, inclusive, na próxima reunião do grupo, eu acho que vão aparecer 3, as que já tiveram aqui. As outras não vão aparecer. Mas, olha só, a Fátima entrou nessa live somatizou numa dor de garganta, que ela não conseguia nem falar, e ela falou 40 minutos sem parar. Eu não acredito. São vocês que nós não mordemos
A gente não é bicho-papão, não somos homem do saco, nós não fazemos nada, muito pelo contrário. Ficou gostoso. A Fátima super explicou para a gente o que era. Super obrigado. E eu já falei demais. Passo a palavra. Fátima, muito obrigada, gratidão a todos. Lembrando que quem quiser iniciar nas terapias, eu tenho o meu curso também de mesas radiônicas, que é simplesmente maravilhoso, tá? Lembrando que na próxima quinta-feira, vou ver aí qual pessoa que eu vou chamar, que eu acho que nós não decidimos, né, na outra quinta. A gente mandou uma chamada lá, ninguém respondeu. Não, vou pensar aí em quem na próxima quinta, que vai ser lá no canal da Marta. Muito obrigada, pessoal. Fátima, pode se despedir. Obrigada, gente. Obrigada a vocês que estiveram aqui nos assistindo. Obrigada, Valéria. Obrigada, Marta. E muita paz, muita luz para todos vocês. Muito amor no coração. E um beijo. Essa live fica salva no Instagram da Valéria, no meu Instagram e no YouTube da Valéria, no meu YouTube, e eu vou mandar para a Fátima, se quiser colocar no YouTube dela também, tá? Com certeza. Amanhã eu baixo a live e daí vocês podem assistir nos outros canais também, tá bom? Beijo grande e beijo. Tchau. Tchau.